Boa noite a todos. Sou Thiago Zé, eu sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo. Estamos aqui em mais um Bari Live, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E a gente vai hoje bater um papo sobre um tema extremamente pertinente, né, nos dias de hoje, que é como o emagrecimento afeta a imunidade nos tempos de Covid, né? Que a gente sabe que a obesidade é um fator de mau prognóstico, ou seja, de paciente que pega Covid tem pior resultado para quem tem obesidade, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Temos excelentes profissionais aqui conosco, então a gente vai ter uma noite bastante rica, né? E eu queria apresentar Marion Castro, ela é imunologista do Rio de Janeiro. Tudo bom, Marion? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Como vai? A infectologista do Paraná, Camila Arens. Oi, boa noite. Falou certo. Tudo bom? A nutróloga do Rio de Janeiro também, Carla Viegas. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Carla? Como vai? Tudo ótimo. E o excelente cirurgião bariátrico do Paraná, José Alfredo Sadowski, que além de excelente cirurgião, é um grande amigo. E, pessoal, é muito gostoso estar aqui com vocês. E já falando aqui para os nossos internautas, José, desculpe, dá boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, colegas, boa noite todo mundo aí. Prazer estar mais uma vez com vocês aí, participando do Bari Live da Sociedade. Legal. Lembrando a todos que estão nos assistindo, o Bari Live acontece todas as quintas-feiras às 20 horas, com raríssimas exceções, feriados, alguma coisa do gênero. E ele é aberto a todas as pessoas que quiserem assistir pelo Instagram ou pelo Facebook da nossa sociedade. Se chama Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E quem tiver dúvida pode ir mandando tanto no Facebook quanto no Instagram, que conforme a gente vai transcorrendo nossa noite, a gente vai respondendo a grande parte delas, né? Eu queria fazer uma pergunta para Camila. Tudo bom, Camila? Olá, tudo ótimo. Camila, antes da gente falar diretamente sobre o obeso, já falando desse relacionamento da obesidade e do Covid, desculpe falar, mas assim, Covid é uma doença nova, a gente já tem batido nessa tecla 1000 vezes, mas que bom que tem uma especialista e não alguém da TV contando que nem sempre lá está com conteúdo. E no início da cirurgia, no início da pandemia do ano passado, foi vetada a maior parte das cirurgias. Hoje, alguns estados, algumas cidades, eles já estão até falando para a gente priorizar a cirurgia bariátrica. Como que os infectologistas enxergam as cirurgias eletivas nos dias de hoje? Se é maior risco, não é? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que uma cirurgia eletiva, né, se você está numa bandeira não vermelha, né, se não está faltando medicamentos para intubação, se a tua ocupação de leito de UTI está beirando aos 100%, aí tem que ser realmente suspensa. Mas se as coisas estiverem melhorando, como a gente aqui no Paraná, em Curitiba, teve o lockdown, no nosso dia a dia a gente vê que está diminuindo mesmo a taxa de ocupação da UTI. Semana passada eu fiz plantão e tinha a maioria dos pacientes não entubados, estava com catéter nasal, pacientes jovens, então a gente vê menor gravidade da doença nos pacientes mais jovens, mas a gente sabe que podem complicar porque ficam mais tempo internados. O paciente idoso acaba morrendo mais rápido, né? Pela reserva dele menor, mas isso a gente vê que a cirurgia bariátrica, por exemplo, é uma cirurgia que tem muito benefício. Acho que se tiver condições, se tiver melhor os casos de Covid, acho que deve ser priorizado. E a saúde é muito importante, acaba diminuindo o risco de complicar o Covid, né? Legal, obrigado. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter um bom senso, né? E tentar fazer tudo com mais segurança, mas não é porque existe o Covid-19 que as outras doenças não continuam, né? Então, eu vi aqui em São Paulo, no início da pandemia, fecharam os ambulatórios de câncer dos hospitais públicos, né? E o câncer parou por causa da Covid. Então, eu acho que a gente tem que ir com bastante bom senso, né? E que muitas vezes, sem ser político, mas muitas vezes nossos políticos, eles envolvem muito uma questão política e não bom senso, e não pensando na saúde propriamente dita, né? Marion, me conta uma coisa. Eu, como José, sou cirurgião, né? E os cirurgiões, a gente só sabe fazer corte e costura, né? Então, essa área de imunologia é bastante complexa, né? E eu ouço muito falar que o Covid é uma doença
infecciosa, que também é inflamatória, que aí vem o problema bastante intenso do paciente obeso, que já é um paciente inflamado, né? Como que você enxerga isso? Como que funciona isso na sua visão? Bem, de fato, né, o paciente obeso ele tem uma alteração da imunidade, né, tanto na qualidade da resposta imunológica, na produção de células de defesa, assim até como no envelhecimento precoce dessas células de defesa, fazendo com que haja uma apoptose, uma morte celular muito precocemente. E o que acontece? Esse paciente obeso ele tem um perfil inflamatório de fato. Por quê? O tecido gorduroso, né, o tecido adiposo, que são as células gordurosas, os adipócitos, né, nesse obeso ele tem uma maior quantidade do perfil inflamatório. Então, o que acontece? Essa gordura, além do subcutâneo, ela vai para o extravisceral, né, para os órgãos, inflamando mais ainda. E aí o paciente que pegar COVID já tem uma inflamação prévia, que o próprio COVID estimula o sistema imunológico a produzir substâncias, né, de defesas, que são as citocinas, que gera mais inflamação para poder matar o vírus. E esse excesso de inflamação que é deletério. Um paciente que já previamente inflamado, né, é muito pior. Além do que, viu-se que estudos na Unicamp e Universidade do Texas observaram que os adipócitos, que as células gordurosas, elas são infectadas pelo COVID. Isso faz com que haja o quê? Uma maior replicação viral, né? Porque esses adipócitos, eles têm o quê? Eles têm receptores que o COVID tem maior afinidade, né? Então, eles conseguem penetrar mais nessas células gordurosas, fazendo uma maior replicação viral. Então, observou-se que pacientes obesos têm uma carga viral aumentada. Então, isso é muito ruim. Então, carga viral aumentada, mais inflamação, mais danos, né, para todos os órgãos do corpo. E, além do que, como a inflamação ela é muito maior, isso faz com que haja uma maior permeabilidade de alguns órgãos, no caso do pulmão, né? O que acontece? Essa permeabilidade pulmonar faz com que haja uma maior disseminação do vírus em todo o organismo. Na parte intestinal, é a mesma coisa, o obeso tem uma maior permeabilidade intestinal, fazendo com que haja o quê? Essa desbiose, essa alteração da flora, né, intestinal, faz com que as bactérias do intestino sejam mais absorvidas para dentro do organismo. Isso ativa mais o sistema imunológico, isso faz com que haja uma maior inflamação. Aí o paciente pega uma infecção, no caso, pelo SARS-CoV-2, né, da doença COVID, e aí gera uma maior inflamação, mais ainda. Outra coisa, o perfil da parte pulmonar. O paciente obeso, o que ele tem? Ele tem uma alteração da função pulmonar dele, ventilatória, pelo um mau deslocamento de diafragma, um aumento da gordura ali no peritônio, né? Isso faz com que haja o quê? O paciente tenha dificuldade, já tem a lesão por conta do COVID, né? Que consegue penetrar nas células ali pulmonares. E aí o paciente não faz uma troca gasosa adequada, não tem uma capacidade respiratória adequada. Prognóstico pior para ir para o tubo, né? Para ir para o CTI. Então, isso tudo faz com que o obeso seja realmente um paciente de alto risco, né? Alto risco, porque a parte dele imunológica é totalmente alterada, há um total desequilíbrio, né? Tanto na produção, como te falei, nas células de defesa, na funcionalidade dessas células de defesa, produz mais substâncias inflamatórias. Isso tudo gera um dano muito grande para o paciente obeso. Perfeito, obrigado. É realmente bastante complexo, né? E fazendo um adendo, que eu vejo as pessoas se preocupando muito com o COVID e não se preocupando com a saúde de um modo geral, né? Então a pessoa fica em casa, está mais estressado, fumando mais, bebendo mais, brigando mais em casa, sendo mais sedentário, engordando mais, e aí vem todas as questões que você me falou. Zé, me fala uma coisa, como que está a realidade aí no Paraná da cirurgia bariátrica, brevemente? Eu sei que isso às vezes nem é interesse de todo o país, uma vez que a gente está em âmbito nacional, mas esse último ano e meio, vamos dizer assim, de pandemia, um ano, os pacientes continuam te procurando como cirurgião bariátrico referência aí na cidade? O que você tem sentido assim na procura deles? Ou eles estão mais receosos? Eles estão assim, com essa visão de saúde, de modo geral? Não, acho que isso, se é que a gente consegue tirar alguma coisa da epidemia, acho que isso é uma coisa que vai ficar para depois.
a questão dessa preocupação da obesidade como um risco para outro tipo de problema, como agora o Covid, né? Então, a gente não tem percebido diminuição por busca, o que acontece às vezes quando tem os decretos municipais, estaduais, cancelando as cirurgias, a gente percebe que diminui um pouco a busca, por eles acharem que, como não está tendo cirurgia, também não adianta ir consultar, mas muito pelo contrário, a gente já começa a perceber no consultório pacientes buscando a cirurgia justamente pelo fato da preocupação com a saúde, né? Até um tempo atrás, um dos principais motivos que levava o paciente ao consultório, querendo ou não, era o motivo estético, né? Apesar da bariátrica não ser nem de perto uma cirurgia estética, mas era esse um dos principais motivos. A gente começa já a ver o paciente se preocupando mais com diabetes, com a hipertensão, e agora com o risco do Covid, vendo, tem sido vinculado em muitos programas na imprensa, internet, na mídia, saindo muita matéria de pacientes jovens, que o principal fator de risco hoje nos jovens é a obesidade, né? A gente tinha o diabetes nos pacientes idosos, agora a gente tem a obesidade nos pacientes mais jovens. E isso tem preocupado realmente mais os pacientes, e eu acredito que, passando um pouquinho mais da epidemia, a gente deva ter vamos dizer assim, um rebote na busca por tratamento, seja o tratamento cirúrgico, seja o tratamento clínico, com dieta e medicamento. Eu acredito que as pessoas vão, a partir do momento que a gente tiver uma normalização de volta, as pessoas vão começar a procurar mais tratar do peso, visando mais uma melhora de saúde. Lembrando que, baseado em tudo que a doutora Mariana falou, e a gente já sabe, não existe obesidade saudável, né? Então, meus exames estão bons, eu estou com saúde, né? Então, complementando ali, Thiago, o que a doutora Mariana falou, você tem todo esse estado, vamos dizer assim, pró-inflamatório já do paciente obeso. Ela foi perfeita quando ela falou da diminuição de capacidade pulmonar, né? A gente sabe que o obeso ele tem hoje uma menor reserva pulmonar, então até por síndromes de hipoventilação ou por excesso de gordura abdominal, mas ele tem uma série de fatores que vai fazer ele ficar mais grave. Geralmente, junto com a obesidade, ele vai ter outras comorbidades, uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão, o próprio diabetes, o próprio diabetes é um fator de risco que vai atrapalhar bastante a recuperação dele do Covid. E a gente sabe também que o Covid é uma doença que um dos mecanismos que ela vai agredir o paciente é com efeito de trombos e coágulos, né? E a gente sabe que a própria obesidade já é um fator para aumentar a hipercoagulabilidade, vamos chamar assim. Então, é um paciente que tem todos os fatores já só dele para ser um paciente grave numa UTI, e que, somado ao Covid, acontece o que a gente está vendo agora. Eu costumo falar, e venho falar desde o ano passado, que a gente está tendo um encontro de duas pandemias. A gente teve o encontro da pandemia do Covid com o encontro da pandemia da obesidade. E o resultado é isso aí que a gente está vendo. Os pacientes obesos são os mais graves e que têm maior mortalidade nas unidades de terapia intensiva. E o que ninguém comenta, né, ou é pouco comentado, que você que está no centro cirúrgico dia a dia, todo mundo que trabalha em hospital percebe a dificuldade que é entubar um paciente obeso. E a gente está com restrição de profissionais da área da saúde. Muitas vezes a gente tem no pronto-socorro médicos mais jovens, ou mais... Até para a gente é difícil, quem é mais experiente, muitas vezes a gente precisa de um anestesista para intubar e até o anestesista precisa de recursos de intubação de via aérea difícil. Imagina esse paciente obeso com essa dificuldade no pronto-socorro, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Queria fazer uma pergunta para a doutora Carla Viegas. Carla, o paciente pós-operado, ele operou, perdeu peso, porém eu quero que você saliente a questão das vitaminas para o paciente no pós-operatório. Quando você fala desse paciente no pós-operatório mais tardio, como que ele tem que, principalmente nesse momento de pandemia, falando em saúde, o que você salienta para os seus pacientes no pós-operatório agora? Proteína, hidratação, vitamina, como que é esse racional? Bem, é bem importante o paciente pós-operado, em qualquer época que ele esteja, seja agora recente, ou seja de um tempo de cirurgia, que ele retorne para a equipe. E eu tenho visto muito isso no consultório. Os pacientes estão muito preocupados. Os pacientes que operaram há pouco tempo, de um ano para cá, eles continuaram o tratamento. Nós, na clínica, nós continuamos a fazer o acompanhamento por via telemedicina, que foi uma coisa importantíssima, porque eles ficaram meio desnorteados, sem acompanhamento. Como é que é agora com uma cirurgia? O que vai fazer? Com tudo isso acontecendo, eu realmente tenho visto que os pacientes estão voltando. Então,
Se o paciente está afastado, a gente tenta retomar esse paciente, conscientizando, olha, vamos voltar, vamos fazer, vamos dosar as vitaminas, vamos ver como é que estão os micronutrientes, porque eles vão fazer os micronutrientes são importantíssimos nessa hora, até por conta da imunidade, melhora a imunidade, porque eles são essenciais, né, em várias reações químicas de células imunológicas. Então, se eu tenho um sistema imunológico preparado, ele está preparado juntamente com todas as orientações a enfrentar uma infecção eventualmente se ocorrer. Agora, uma coisa importante que eu vejo, e reiterando o que o doutor José falou, muitos pacientes que tiveram Covid pós a cirurgia bariátrica, a maioria, eu não tive um paciente grave internado, não tive um, porque eu acompanho de frente, a gente corre atrás dos pacientes sim, e todos os que vêm buscar o nosso acompanhamento e tirar dúvida, e ligar e correr atrás do tratamento, eles não pioraram. Eu tive um paciente, não pioraram não ficaram em estado grave, né? Eu tive um paciente com 20 dias de cirurgia que ele ficou super bem, ele tinha um IMC bem alto, e nós acompanhamos para ver se ele ia evoluir com alguma coisa a mais, não, ele ficou bem, e é isso que eu tenho visto, que os pacientes pré-operados, eles têm uma maior gravidade do que os pacientes pós-operados, porque você perder até inicialmente 10% do seu peso, nossa, isso é um ganho absurdo para o metabolismo. E a gente orienta, sim, a tomar as proteínas, o whey protein, ou comer de uma forma melhor, continuar o tratamento com o nutricionista, é importante esse segmento da nutrição, é importante o psicológico também ser orientado, então é tudo um conjunto, que para mim é a base do tratamento clínico pós-cirúrgico da cirurgia bariátrica. Legal. Só salientar, né, Carla, que o paciente nunca na vida tem que parar de tomar vitamina, né? Nunca, então, nunca. nem cuidar com a sua equipe multidisciplinar. Então, eu vejo o paciente, eu fiz HC vertical, não vou tomar vitamina, e aí esquece, agora eu tô bem. Não. O problema de deficiência vitamínica e proteica, normalmente, quando avisa, já é tarde, né? E eu queria aproveitar o gancho que você falou, fazer uma pergunta para a doutora Camila. Camila, na sua visão, não na sua visão, né? Visão dos infectologistas em relação exatamente a isso do paciente pós-operado. Não estou dizendo, óbvio, no pós-operatório imediato, né? 1 semana, 10 dias, mas estou falando depois de alguns meses, o paciente já teve uma perda de peso bem interessante, tudo. Porque isso eu recebo todo dia meus pacientes mandando, doutor, eu sou operado, eu tenho imunidade baixa, como que é? Não sei o quê. Entendeu? Por que o paciente pós-operado tardiamente? Como que você enxerga, como os infectologistas abordam isso? E já aproveitando, vou te passar 2 perguntas aí para o seu colo. O número de pacientes internados, como que está a relação? Eles são idosos, tem muito obeso, tem muito diabético, porque fica uma falação que nessa segunda onda mudou o perfil, agora são mais jovens. Você consegue nos resumir essas 2 questões complexas? Então, a gente sabe que no pós-operatório tardio, né, não imediato, que nem você comentou, a gente sabe que a imunidade fica semelhante a uma pessoa que não foi operada, se ela está em acompanhamento em equipe multidisciplinar. Então, a gente sabe se ela está tomando essas vitaminas, vitamina B12 adequada, zinco, vitamina D, sem anemia, sempre revisando a sua questão vacinal, carteira de vacinas em dia. Se você verificar os linfócitos CD4, imunoglobulinas, ele vai estar semelhante ao que você teve antes da tua obesidade. Então, tem até um benefício. Então, realmente, a cirurgia bariátrica, então o paciente pós-bariátrico não seria um risco para a imunidade baixa. E sim, ele teria muito mais benefício. Então, eu acho que vale a pena sempre falar isso para o paciente, que a bariátrica tem o seu benefício e não questão de deixar o paciente fazer mal, né? Ter um caráter deletério. E a questão da segunda pergunta, dessa segunda onda, eu acredito que não é a segunda onda, porque a gente nunca teve uma queda importante dos casos. Então, é uma primeira onda que permanece já há 1 ano aí. A gente vê que os pacientes idosos, então, foram vacinados e eles saem menos de casa também.
Então, até essa questão dos pacientes mais jovens não fazerem tanto isolamento social, acabam saindo mais e não são vacinados. Então, a gente está vendo mais pacientes jovens. A gente sabe que homem complica mais para a Covid também. E geralmente tem algum fator de risco. A gente sabe que pode complicar sem fator de risco, uma doença aleatória também. Mas a gente sabe que 3 ou mais comorbidades tendem a complicar mais. Então, se você tem hipertensão, diabetes e obesidade, se você tem tabagista e obeso, e também tem uma asma grave, por exemplo, então tem maior risco de complicação. Então, no nosso dia a dia na UTI, a gente vê que tem pacientes mais jovens internados, sim, mas acho que é devido, a gente sabe que as novas cepas, elas têm maior transmissibilidade, então acaba transmitindo mais, e maior letalidade está sendo verificado ainda, os estudos estão em andamento. Mas a gente não sabe que tem maior predileção para esses pacientes mais jovens, acho que é mais por causa da vacinação e que eles saem mais do isolamento social. Os jovens são mais destemidos, né? Camila, ninguém me pega. E você que tem bastante experiência e está vendo esses pacientes na UTI, como é que está? Vocês têm visto forma grave em paciente já vacinado ou não? Então, a gente viu em paciente vacinado já, mas é bem raro, né? Porque a gente sabe que a vacina, ela tem uma sensibilidade ali, ela previne internação em torno de 60%, a Coronavac, a AstraZeneca em torno de 80%, mas a gente sabe que nenhuma vacina é 100% eficaz, tem esses 30%, 20% que ainda tem essa chance de, infelizmente, a vacina não cobrir. Mas com certeza o risco-benefício é bem maior, então deve-se tomar a vacina. Mas é bem raro, a gente sabe que a maioria dos pacientes que foram vacinados, geralmente antes daquele período de imunização maior, 15 dias após a segunda dose, a gente sabe que aumenta, né, os anticorpos. Então, a gente vê muito paciente que teve a primeira dose e logo depois já pega a Covid. Então, não deu tempo dos anticorpos agirem no nosso organismo. Então, é raro, mas pode acontecer. Camila, Oi, Carla. Isso tem diferença entre as vacinas ou é mais ou menos a mesma incidência? A questão da eficácia contra a internação e hospitalização tem uma diferença. A AstraZeneca, né, que a gente tem disponível, a Coronavac, a AstraZeneca, ela é um pouco mais eficaz, em torno de 20% mais, né? Mas o que você está vendo no hospital aqui, quando eles ainda pegam vacinados, tem alguma diferença, alguma predileção do paciente que teve uma complicação porque tomou o Coronavac, o AstraZeneca, ou não? Você está questionando se a pessoa que foi internada, isso, por exemplo, foi pela Coronavac, né? Se tem alguma coincidência ou não tem nenhuma predileção, pode ser uma ou outra? Não, uma ou outra, não tem predileção. A gente sabe que a AstraZeneca protege um pouco mais, né? Mas a gente não tem opção de escolha. Então, tem que tomar o que tem disponível e é uma vacina que funciona, a gente não deixa de acreditar nela pelo risco-benefício, né? Então, a vacina está aí, mas ela não é a salvação, né? Por isso que também as outras medidas não farmacológicas devem permanecer, né? Isolamento social, lavagem das mãos, né? Isso aí deve manter por longos anos. Camila, essa exceção também se dá também muito pelo perfil imunogenético de cada paciente, né? A gente não entende, às vezes, que um jovem sem comorbidades complica. Então, tem muito disso também, né? Tem que ter muito tem esse cuidado, a questão dos né, receptores. Sim, exatamente, né? Tem gente que tem mais receptores, naquele ACE2, né? Angiotensina 2 também, né? Isso, então tem esse perfil de paciente que a gente não consegue muito bem entender, não dá para a gente fazer, né, um diagnóstico genético ali dele, que ele tem mais chance de complicar e a gente não está sabendo, entendeu? Então, não é porque o jovem está eu tenho um paciente de 40 anos internado, né? 40 anos internado sem comorbidade, a gente não sabe. Né? A gente não entende, tanto como tem gente com comorbidades e não complica. Então é do perfil imunológico de cada um que às vezes a gente não consegue identificar, né? Mas a gente sabe que se tem 3 ou mais comorbidades, o risco é muito maior, né? Muito maior. A internação, o IMC em si, a gente sabe que o IMC entre 35 e 40 tem 2 vezes mais risco, né, de complicar, o IMC maior que 40 tem em torno de 3 vezes mais, né, de mortalidade.
Então, a obesidade em si, ela é um risco, né? Então, aumenta a mortalidade, aumenta a hospitalização. E se você é entubado, o risco de você não sair dessa é bem grande, né? Em torno de 50%. Então, o ideal é não pegar Covid, não precisar ser Exatamente. entubado. A gente É, pensa que Covid é muito leve, os jovens, eles menosprezam muito o Covid, mas eles podem ter sequelas pós-Covid, perda de Isso que eu ia falar memória, agora, né? falta de concentração, perda de cabelo, Sim, pós-Covid depressão, está tendo. desordem do sono, desordem do sono, que afeta tua qualidade de vida, né? Então, você é. não pode menosprezar o Covid, os mais jovens podem pegar e ficar com sequelas de longa data. É isso aí. Mesmo com sintomas brandos, Legal. pode ter o pós-Covid, sintomas pós-Covid. Com certeza. Muito bom. Eu acho que eu peguei Covid e eu acho que é por isso que meu cabelo está caindo. Né? Ó, 25% dos Doutor, pacientes têm queda de cabelo, hein? Ah, eu tenho. então acho que Você foi isso. falou péssimo. Doutor José, me conta uma coisa. Como que estão as cirurgias bariátricas aí no seu estado? Primeiro, só contar, eu recebi aqui, a gente está com telespectadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Sergipe, Tocantins, Amapá, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Estamos atingindo o que é importante as pessoas falarem que, obviamente, cada um de nós está falando na realidade do seu estado. A doença é uma pandemia, mas, por exemplo, a cirurgia aqui em São Paulo, capital, está acontecendo com algumas restrições, enfim. Mas como que está no Paraná, doutor José? E além de se é possível ou não fazer a cirurgia neste momento, e quais são as suas recomendações diferentes do que eram pré-pandemia? Tá, Thiago, então assim, ó, o momento que nós estamos, a gente percebe, por exemplo, o norte passa por uma fase, aí vem São Paulo, depois vem a gente percebe isso, essas fases bem claras, tá? Então, assim, nós estamos saindo agora de um período de lockdown aqui, estávamos sob decreto do município e do estado proibindo cirurgias não essenciais, vamos dizer assim. A gente discute essa história da bariátrica ser essencial ou não, a gente sabe do quanto que a cirurgia pode diminuir risco, não só de Covid, mas de outros desfechos também. Mas o fato é que nós estamos agora praticamente há 2 meses com as cirurgias bariátricas suspensas, e isso está chegando no final agora, a gente deve voltar a operar agora nos próximos dias, tá? Ano passado, a gente teve também períodos de fechamento, a gente contestou aquilo que a Camila falou, é a verdade, você também comentou, é tudo uma questão de bom senso, né? Você não pode submeter o paciente a uma cirurgia uma vez que você não tem retaguarda de leito de UTI no hospital, você tem sobrecarga, falta de anestésico, tudo. Então, a gente estava passando por isso aqui nas últimas semanas, então você não tinha condições de operar, mesmo se tivesse permitido, talvez não era o momento ideal de fazer isso. Mas parece que agora, como a Camila comentou, parece que a pressão diminuiu um pouquinho, a gente percebe isso tanto essa pressão nas portas dos hospitais quanto nas UTIs. Eu acredito que nas próximas semanas as cirurgias bariátricas devem ser retomadas, já como já estão sendo em alguns hospitais que têm uma condição favorável com leito de UTI e medicamento. Essa pergunta que você fez agora, eu lembro de intermináveis lives e reuniões ano passado, Thiago, lembra? Para fazer protocolos, medos de operar ou não operar. Eu lembro que a gente ficou algumas semanas sem cirurgias, ano passado, em março, abril, sem nem ter Covid direito, internado nos hospitais, muito medo, não se sabia como é que as coisas iam funcionar. E no final das contas nós estamos aí com mais de um ano já de pandemia, e a gente tem visto muita gente prevendo até mais um ano e meio de epidemia pela frente, né? Até que você tenha um nível de vacinação adequado e um nível de diminuição de circulação do vírus. Eu acredito que se o hospital tiver condições tanto de leito de UTI disponível quanto de medicamento anestésico e vaga de internamento, as cirurgias não só podem, como devem ser retomadas, tá, nos lugares. E é claro que o que mudou, que nós estamos no meio de uma pandemia, o risco, obviamente, é um risco diferente, mas é um risco que os pacientes têm que entender que tanto os cirurgiões, os hospitais, foram feitos protocolos muito rígidos, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Todos os pacientes hoje são testados no pré-operatório, porque a gente já sabe que se você operar um paciente que está em vigência de Covid, a gente pode desencadear
uma doença pior, ele pode evoluir para uma forma mais grave pelo fato de ter sido operado com Covid, então a gente testa todos no pré-operatório. Se o paciente for ficar com familiar no quarto, o familiar também deve ser testado obrigatoriamente. Nós temos alas nos hospitais que a gente chama alas COVID-free, né, ou livres de Covid, teoricamente, então o funcionário daquela ala ele não trabalha em ala COVID. Os acessos nos hospitais são diferentes, o paciente COVID circula num lugar, ou não COVID no outro. E mesmo depois da cirurgia, a gente pede para esse paciente ficar isolado 10 a 15 dias em casa para diminuir o risco dele pegar a COVID nessa fase de pós-trauma, de pós-cirurgia, em que ele pode estar mais debilitado. E vou te falar, Thiago, a gente tem operado normalmente desde meados do ano passado com esse protocolo e nós não tivemos nenhum paciente infectado durante a fase operatória ou nos primeiros dias do pós-operatório. Eu tive uma paciente só ano passado que pegou Covid com mais ou menos 30, 40 dias de operada, precisou ser internada porque uma das principais manifestações foi diarreia, então ela desidratou um pouquinho, a gente teve que internar ela mais para fazer hidratação endovenosa, esse tipo de coisa, mas também respondeu super bem. Talvez se ela tivesse obesa, ela tinha perdido já uns 20, 25 quilos, se ela tivesse obesa, talvez o desfecho poderia ser outro, e isso a gente não sabe. Mas o fato é que as cirurgias não só podem, como devem ser feitas, devem ser priorizados, sempre com os cuidados, protocolos rígidos, e continuar o serviço operando os pacientes para melhorar esse estado diminuir esse fator de risco aí para o COVID e melhorar a saúde deles. Legal. Posso falar uma coisinha? Claro, claro. Não, que também saiu um artigo agora no mês de março falando quanto tempo após o COVID você deve fazer uma cirurgia eletiva. Eles fizeram os estudos que não interferem na mortalidade em torno de 7 semanas. 7 semanas após a infecção do COVID confirmada, né, o PCR positivo, você poderia fazer uma cirurgia eletiva sem comprometimento na mortalidade. Legal. Eu queria fazer uma observação sobre isso, que ninguém comenta, não querendo, isso pode ser julgado de uma forma não do melhor jeito, mas assim, eu vejo aqui em São Paulo que os hospitais particulares onde a gente frequenta, se ele põe muita cirurgia eletiva, lógico, tendo todo, como o doutor José falou, todos os recursos, sem vaga de UTI, anestésico, tudo, se coloca muito, quebra o convênio, porque o convênio já está com a corda no pescoço financeiramente. Agora, se o hospital não coloca cirurgia eletiva, ele quebra. Então, a gente também está eu não estou falando do SUS, que não é uma realidade do qual eu convivo muito, mas eu sei que não é positivo, eu já trabalhei muito no hospital público, mas quando você fala em hospital particular, a economia tem que ser pensada também, porque tem muita gente em torno... Pode falar, Zé. Quer ver? Isso que você falou é interessante. Atualmente, eu não atuo no SUS aqui, em cirurgia bariátrica, mas a situação no SUS é pior ainda, porque as cirurgias bariátricas estão suspensas no SUS desde o ano passado, né? Então já estamos aqui, pelo menos no SUS, já faz mais de um ano que as cirurgias estão paradas. Então isso é muito grave, na verdade. Enquanto eu brinco com o paciente, não sei se eu tenho que operar. Se o convênio paga a cirurgia, é que ela é mais benéfica para o paciente do que as possíveis comorbidades. Enquanto o SUS não enxergar que esse paciente ele é mais barato operando, como aconteceu com a videolaparoscopia no passado. Por que se opera por videolaparoscopia? Porque é mais barato a cirurgia por vídeo, apesar do investimento do material, do que a recuperação, as hérnias, as infecções de feridas. Um paciente obeso operado pelo SUS, a conta dele vai ser muito mais branda no futuro, por causa de medicamentos, diabetes, de pressão alta, as internações no UTI. Então, as pessoas têm que ter um foco maior nisso. Eu acho que o Brasil está muito aquém do necessário da cirurgia pelo SUS, né? Mas a gente uma hora vai chegar lá, quem sabe. Mas você vê, se no âmbito particular é muito bom estar com profissionais como vocês e comentando a favor da cirurgia bariátrica, porque até hoje, em 2021, com todos os trabalhos, a gente vê cardiologista ou outros profissionais falando, não, que isso é uma mutilação, não opera. A obesidade mórbida, o melhor tratamento, os trabalhos mostram, é cirúrgico. Para obesidade mórbida, não estou falando para perder 10, 15 quilos. Então, é legal ouvir pessoas como vocês, e o SUS e as redes de saúde têm que entender dessa forma, né? Marion, queria te fazer uma pergunta. Após a vacinação, a pessoa foi lá, se vacinou, a gente ouviu a doutora Camila falando que mesmo vacinando, a gente não pode se descuidar, mas assim, quando esse paciente fica mais tranquilo para poder operar, ou ele já pode vacinar
tomou as 2 doses, já pode operar, tomou a primeira dose, está esperando a segunda, ele pode operar nesse intervalo. Você, como imunologista, como que funciona? Como enxerga isso? O ideal é ele completar o esquema vacinal dele, né? Para poder fazer a cirurgia. E tem que esperar no mínimo 14 dias, né? Para poder o sistema imunológico, né, reagir, produzir anticorpos, protetores, né? É de 14 a 1 mês, né? Que a gente não sabe se o paciente também vai ter alguma reação adversa à vacina. Então, é um paciente que a gente fica assim meio que esperando de 14 dias a 1 mês. Eu prefiro até 1 mês, se for possível, ele tomar todo o cuidado, né? Ficar lá protegido, com as medidas adequadas, e para poder fazer a cirurgia, assim. Que eu acho que é muito importante ele vacinar, entendeu? É muito importante que percebemos que pacientes que no pós-operatório, né, tiveram infecção por Covid, tem uma taxa, né, uma alta assim, de mortalidade, chance de morte de até 8 vezes mais, entendeu? Nesse período de 30 dias pós-cirurgia. Então, o ideal é que se ele vacine, faça o esquema vacinal completo, espere de 14 a 1 mês para poder fazer a cirurgia. Legal, obrigado. Pessoal, estou olhando aqui para baixo muitas vezes, eu não quero ser... É que eu estou recebendo as perguntas aqui das pessoas e a gente vai respondendo conforme possível, só que algumas perguntas são bastante pessoais, então acho que a gente tem que fazer uma coisa bastante ampla. E, Carla, toda vez que a gente aqui no Body Live faz uma abordagem sobre nutrição, é o que mais bomba. Acho que para quem opera, as principais dúvidas são de nutrição, e é uma área bastante interessante. E no pós-operatório, pensando em saúde, tudo que a gente fala bastante, a proteger a imunidade, etc., só alimentação é possível? Ou você, como nutróloga, e os outros nutricionistas também, como que procede esse segmento? E eu já aproveitando para responder uma pergunta que eu já vou falar da Ana Costa dos Santos, se o whey protein é obrigatório ou não e por quê? Então já temos aí 2 perguntas aí para você. Lógico, pensando no contexto de imunologia, da nossa saúde aqui. O importante é o seguinte, no pós-operatório, você tem que começar, e é uma mudança de vida depois da cirurgia. E um dos pilares é a alimentação saudável. E o que a alimentação saudável traz para o paciente no pós-operatório, assim, que possa melhorar uma infecção? Ele vai tirar os nutrientes necessários que melhoram a imunologia. Porque a maioria desses nutrientes, que são as vitaminas, os minerais, eles fazem um papel importante nas células imunológicas. Então, se você está com o sistema imunológico mais fortificado, por conta dessas vitaminas, que tanto a nível de alimentos, quanto suplementos, tem que continuar tomando vitamina, a vitamina tem que tomar o resto da vida, independente da técnica, mas sendo sempre supervisionada pelo seu médico. Às vezes tem um período que não precisa tanto, mas está sempre de olho nelas. Então, é essencial que ele faça, principalmente as vitaminas que estão relacionadas com a imunidade. Vamos lá, que gera bastante dúvida. Vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina B12, e a vitamina E também é muito importante. E da onde que a gente tira isso? A vitamina A você pode encontrar nos vegetais folhosos verdes, no espinafre, que é uma dúvida bem frequente. Doutora, onde que eu encontro essas vitaminas na alimentação? Então, eu vou dar mais ou menos um resuminho. A vitamina D, a melhor forma de absorção é pela exposição solar, pelo menos 20 minutos por dia. A vitamina C são as frutas cítricas, morango, laranja. E a vitamina E, uma boa fonte são as oleaginosas, os nuts. Então, aí, se você tem uma alimentação balanceada, isso ajuda demais. Ajuda a proteger a imunidade, sim, mas não é só isso. Alimentado à alimentação, a gente tem que ver o sedentarismo, fazer um exercício físico, que ele é importantíssimo para tudo. O exercício físico é um remédio. Eu costumo, às vezes, orientar meu paciente na prescrição, atividade física, pelo menos 30 minutos por dia, 150 minutos por semana. É um remédio, porque ajuda em tudo.
Então, além disso, evitar fumo, evitar álcool, fazer uma atividade regular, nem que seja, não é de ser esportista, fazer alguma coisa, sair do sedentarismo. Em relação ao whey protein, o que é importante o whey protein? O whey protein ele ajuda muito no pós-operatório, porque ele ajuda a repor a proteína. Numa dieta restritiva, e em qualquer que seja a técnica, você tem uma diminuição da massa magra, da massa muscular. Por quê? Pela restrição, até por conta da alimentação. Então, ele é um suplemento bem indicado até para evitar a diminuição da força muscular, para evitar a sarcopenia. O que é a sarcopenia? Sarcopenia é a diminuição da força e da função. Perda de massa muscular. É isso aí, da perda de massa muscular, da função e da força muscular. Isso acontece muito em idoso, mas pode acontecer também no paciente que é obeso e tem uma massa muscular frágil. Então, eu bato muito na tecla no pós-operatório, tem que tomar whey protein, porque às vezes eles vêm com perda de massa magra. Eu vejo muito na bioimpedância, a gente analisa como está a nível corporal, a gordura, a musculatura, a água, e dali a gente direciona o tratamento para melhorar ou não a massa muscular, que na maioria das vezes é para sempre melhorar, para que o organismo tire calorias, tire energia da gordura, e aí tem um emagrecimento saudável. É basicamente isso Carla, daí. só para terminar a sua colocação, lógico, você falou dos alimentos, etc. Quero salientar a questão da vitamínica e hidratação e a suplementação proteica. Mas, Carla, uma dúvida aqui. Eu ouço muito alguns profissionais falando, né, e que é uma pena, e a TV, e eu recebo isso de um monte de gente, essas perguntas, eu não sei responder porque eu sou cirurgião. Essas questões de altíssimas doses de vitamina D, que vitamina D tem que tomar em altas doses, não sei o quê, porque isso vai resolver, que quem toma vitamina D em altas doses nem pega o Covid, né? Eu acho que é interessante desmistificar algumas coisas que a gente ouve por aí. Olha, é importante o seguinte, a dose regular, que você não tem deficiência, uma dose plena, é em torno de 30. Quando você é deficiente, você está abaixo de 20. E está insuficiente entre 20 e 30. O que se tem estudado e visto hoje em alguns artigos? Se você colocar a vitamina D em dose sérica em torno de 50, você tem uma proteção contra a Covid. Não que você vai estar assim com escudo, eu não vou pegar. E aí toma vitamina D 50 mil, não sei quantos mil por semana. Isso também, uma hipervitaminose, é prejudicial, sim, porque tem várias doenças e várias coisas que podem acontecer. Você pode ter cálculo renal, você pode ter desidratação, você pode ter várias coisas. Então, sempre que for tomar uma vitamina D, tem que ter uma vigilância pelo seu médico. O médico tem que indicar. Eu já vi gente falando assim, olha, fulano, no telefone até, fulano, toma vitamina tal, tantas unidades, porque isso vai te proteger. Não faça isso. Tem que ser sempre com supervisão médica. Então, eu sou contra vou botar vitamina D em 200. Não, acima de 100 você já tem até uma possibilidade de toxicidade por causa da vitamina D. Então, tomar cuidado com o que a gente ouve por aí, né? Doutor José, me conta uma coisa. Os maiores benefícios da cirurgia bariátrica, a gente começa a perceber com quanto tempo? E assim, pensando em saúde, né, não estética, porque a gente vê muito, doutor, já consigo cruzar a perna, fora todos os benefícios psicossociais que a gente nunca deve deixar de lado, porque eu acho que estética, você estar mais leve, ir e vir com facilidade é muito importante, e isso é saúde, na minha opinião, também. Mas, assim, questões clínicas, metabólicas, com quanto tempo você já percebe isso nos seus pacientes, nos seus cetônios? Boa pergunta, Thiago. Olha só, isso é muito legal isso também. Por exemplo, assim, você pega um paciente diabético que você opera ele, você já começa a perceber a alteração na glicemia já nas primeiras horas depois da cirurgia, tá? Então foi daí que nasceu a cirurgia metabólica, né? Você percebia uma alteração na glicemia mesmo antes do paciente começar a perder peso, tá? Então daí que surgiu a cirurgia do diabetes. Então você começa a perceber alterações de glicemia já nas primeiras horas,
alterações nos níveis pressóricos do paciente já nos primeiros 3 a 6 meses. A gente vai ter uma perda de peso acelerada nos primeiros 3 meses, isso já alivia bastante os pacientes que têm apneia do sono, que é um dos problemas que mais melhora com a cirurgia, tá? Com perdas de 10 a 20% do peso, a gente já começa a ter melhores nas dores articulares, nas dores na coluna. Então, de modo geral, essa melhora na saúde global do paciente, ela começa a acontecer já nas primeiras horas depois da cirurgia, não só pelo efeito da perda de peso, mas também pelo efeito metabólico e hormonal que a cirurgia causa no organismo do paciente. Isso é muito bacana. A gente percebe, por exemplo, pacientes diabéticos com níveis de diabetes não tão elevados, o paciente já sai do hospital no segundo, terceiro dia com níveis glicêmicos muito melhores do que ele entrou antes da cirurgia. Isso pelo efeito metabólico da operação. É muito bacana isso. É engraçado, quem faz cirurgia bariátrica, assim como você, a gente vê o brilho no olho, né? Porque os resultados que a gente vê na cirurgia são impressionantes, né? É muito gostoso ver o sucesso dos pacientes, como você falou. Eu tenho um paciente que era magro e roncava. Engordou, piorou muito o ronco. Operou, não ronca mais. É impressionante. Eu ainda não tenho, a gente talvez nem tenhamos todas as respostas ainda, quem sabe no futuro, mas é muito legal e ver todo o ânimo do paciente, né? É muito legal. E essa melhora que você falou. Tem paciente que interna tomando insulina, sai do hospital sem emagrecer, sem insulina. Fala, pô, é impressionante, né? Mas é legal, pô. Camila e Marion, tem uma pergunta para as duas aí. Eu queria a colocação de vocês duas, porque eu vejo isso muito no dia a dia. Paciente se vacinou, ou paciente pegou a doença. Teve a doença, ficou seus 14 dias em casa, cada infecto sugere uma coisa. Eu, quando peguei meu infecto, falou, olha, 10 dias após os sintomas, você já pode ir para a rua, tudo, mas, na verdade, a minha pergunta é assim, eu vejo as pessoas todo querendo se testar toda hora. Eu quero ver se eu estou imune. Mas para quê? Você teve sintoma? Não teve? Eu tive contato com alguém que eu estava num lugar onde tinha alguém contaminado. Eu preciso fazer o exame? Essas são perguntas do dia a dia que eu acho que só vocês sabem responder. Então, acho que a dúvida ali em relação à PCR, né? Eu acho que o melhor exame para fazer o diagnóstico a partir do 3º dia do início dos sintomas, do 3º ao 10º dia, para fazer o RT-PCR, que é para coronavírus, então pelo SWAB. O antígeno também a partir do 3º, mas ele tem tem uma sensibilidade adequada, mas menor especificidade, né? Então, se vier negativo, a gente tem que reavaliar o paciente. A gente sabe que desde 10 dias do início dos sintomas de isolamento, a gente sabe que uma média é de 7,5 dias de carga viral para a transmissibilidade do paciente para os demais, né? Só que a gente deixa uma margem de segurança maior. Só que chegou no 10º dia, a pessoa tem febre, não está com melhora do estado geral, aí tem que ser reavaliado até uns 14 dias. E paciente internado, a gente deixa 21 dias de isolamento. A carga viral fica maior, né? Sim, porque a doença é mais grave, né? Em relação à sorologia, a gente só faz a partir de 3 semanas do início dos sintomas, se o RT-PCR ou o antígeno está negativo, né? E respeito de anticorpos neutralizantes também. E tem uma paciente que fez vacina e quer saber se está imune, né? Se ela pode se despreocupar, ela tem transplante de córnea, usa imunossupressor e está preocupada, é profissional da saúde, está preocupada se essa vacina que ela tomou está efetiva. Mas é muito relativo, né, Marion? A gente não sabe, tem imunidade humoral, a imunidade nativa, né? Celular, né? Infelizmente não tem como a gente ter certeza, né? Se a gente não conseguiu traçar um perfil, né? Um limiar de a partir de quanto que você vai ter essa proteção total ou não da doença, entendeu? Mesmo com anticorpos neutralizantes, infelizmente, né? E o anticorpos neutralizante seria mais para Oxford, né? Sim, não para Coronavac, né? Não para Coronavac, então não tem, doutora Maria, então não tem necessidade daquele paciente que pegou a doença ou se vacinou ficar fazendo sorologia para saber se está imune. Não tem necessidade porque, na verdade, aquilo ali não vai te mostrar se você de fato está protegido. O problema é esse, que a gente não tem certeza da proteção, entendeu? Então, a gente não tem um corte para saber o limite de a partir de tanto você está protegido. Mesmo com anticorpos neutralizantes. Sugere quem tenha ter uma maior proteção.
Mas já afirmar Hoje eu que não estava vai... lendo um artigo há uns 4 meses, né? Fizeram um artigo recente, 4 meses de imunidade após Covid. A gente sabe que quanto mais sintomas, mais imunidade gera. Então, o Isso. A paciente é forma mais grave fica... assintomático ou Exatamente. oligossintomático, gera bem pouco anticorpos, né? Eu Pode mesmo, pegar novamente e é, pode virar mais grave, né? eu mesmo no início do ano, em abril, tinha o IgG positivo, né? Estava me achando, né? Dezembro, agosto eu ainda tinha, dezembro eu fiz uma forma mais grave, precisei de internar 6 dias. Então, infelizmente, não tem Legal. como saber. Tem que continuar com a proteção, com as medidas preventivas, né? Distanciamento, higiene, máscara, enfim, atividade física. Deixa eu fazer Legal. uma pergunta, Marion. Então, mesmo depois da vacina, das 2 doses, deu 1 mês, a pessoa tem que continuar fazendo a Tem que proteção. continuar. Agora eu só não sei, eu não sei te falar de fato o local. Eu acho que é nos Estados Unidos, que parece que estão começando a liberar pacientes que ficarem sem máscara no mesmo ambiente, os vacinados, entendeu? Vacinados. Israel, né, também. Israel também. Acho que é isso. Mas, enfim, ainda não dá. Ainda mais porque você, por exemplo, aqui, ó, a Coronavac não tem uma eficácia tão boa, né? Ninguém dá 100% de eficácia, então, infelizmente, não tem como saber. Uma doença muito Resumindo, traiçoeira. eu acho que as pessoas que estão assistindo têm que tomar cuidado com o que ouve e o que vem. Se vocês são especialistas nessa área, ainda tem dúvidas e não tem muitas respostas, então tomar cuidado com o que ouve e com o que acredita, né? Mas, doutor José, pessoal, a gente tem mais 8 minutos, né? Passou rápido, então agora a gente vai fazer mais um bate-bola, e porque aí depois ainda a gente tem alguns recados finais e todo mundo dá um tchau. Doutor José, como são as suas orientações? Eu acho que é interessante essa pergunta tanto para você quanto para a doutora Carla. Quais são as orientações que vocês passam no pós-operatório para uma saúde adequada? Pós-operatório, lógico, tardio, enfim, como que são essas orientações? Uma coisa, eu sempre quando eu opero o paciente, Thiago, a cirurgia não é o final do tratamento, no caso, ele vai começar um tratamento a partir dali, tá? Então, a cirurgia é uma ferramenta que vai ajudar ele a perder peso e manter ele magro por mais tempo, tá? E para ele manter a saúde, o que eu exijo que o paciente faça, inclusive coloco isso no termo de consentimento. Ele tem que ter um segmento por tempo indefinido, então o paciente pós-bariátrica não ganha alta, não existe alta pós-bariátrica, até porque a obesidade é uma doença que não tem cura, e você vai ter que controlar para sempre esse paciente, seja o peso, seja as vitaminas, tá? Então, para ele manter a saúde, segmento com a equipe, tá? Com o cirurgião, com o endocrinologista, com a nutricionista, tá? Ou a nutróloga, né, Carla? E manter atividade física não só para perder peso, mas para o bem-estar, para melhorar a condição global dele, tá? Fazer uso de vitamina, aquilo que você falou, que nem hoje a gente estava conversando antes aqui, mas a cirurgia faz bem, ela ajuda ou ela piora a condição do paciente com Covid? Ela vai fazer as duas coisas, ela vai ajudar ao tempo, enquanto ela faz o paciente perder peso, mas ela também pode piorar se o paciente não faz segmento, já está 1 ano, 2 agora sem visitar o médico dele, com nível de vitamina baixo, zinco baixo, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, o sistema imunológico também vai estar deficiente para poder combater uma infecção. Então, manter o acompanhamento, fazer atividade física, tomar as vitaminas, os suplementos certinho, manter uma dieta adequada, com níveis de proteína, com baixo nível de gordura e açúcar, tá? Saúde mental também é importante, então, achar um hobby, achar uma atividade ao ar livre, tudo isso vai fazer diferença para ele se manter saudável no pós-operatório. Outra coisa que eu insisto muito também, o paciente fazer um controle de peso bastante adequado, porque às vezes a gente sabe que após a cirurgia o paciente pode voltar a ganhar um pouquinho de peso depois de 1 ano e meio, 2 anos depois da cirurgia, e se você pega isso já no começo, você consegue tratar esse paciente, seja com medicamento, com outras medidas, e você consegue resgatar ele, trazer com um peso adequado e ter um resultado em 5 a 10, 15 anos bem melhor que você não teria se o paciente tivesse tido alta, vamos dizer assim, não estivesse acompanhando, e acontece aquilo que a gente vê algumas vezes, o paciente volta com um reganho de peso maior do que o esperado, tudo isso daí. Eu acho que tudo isso aí é importante, Thiago. Olha, doutor José, você resumiu tudo que eu ia falar. Desculpa. Exatamente isso. Igual, eu faço exatamente isso que você fala. Todas as palavras que você falou é exatamente isso que a gente faz.
é acompanhamento com a equipe multidisciplinar, é retornar quando estiver aumentando de peso, para que a gente sempre fala assim, vamos voltar para o trilho. Não tem importância se está um tempão sem vir, mas tem que ver as vitaminas, tem que ver se há deficiência, porque isso é que vai abrir brecha para o aumento de peso e para diminuir a imunidade. O que eu tenho visto é que realmente com a pandemia as pessoas estão voltando com muito medo, e aí retomando o tratamento e continuando e revendo as vitaminas. É basicamente isso. A saúde mental também está muito abalada por causa da pandemia, e eles procuram um acompanhamento psicológico. A nutrição não tem nem que falar, é a chave dali do emagrecimento e do ficar saudável, né? E exercício físico, sem palavras, cada dia fazer 30 minutos, qualquer atividade física. Eu até falo assim, é melhor fazer o que você gosta do que não fazer nada. É melhor fazer o que você gosta. Eu gosto de dançar, então vou fazer, vai dançar, vai caminhar. Eu gosto muito de indicar a musculação, para manter essa massa muscular associada. É isso, é basicamente isso que o Dr. José falou. Aí acompanhamento e voltar e fazer tudo o que a gente já fala sempre para fazer. Basicamente Legal. isso. Lembrar que, baseado nisso que vocês estão falando, mas isso é uma máxima, a obesidade é uma doença crônica, né? Doença crônica não tem cura, ela tem controle. Então, a gente tem que tratar para o resto da vida só, né? Assim como ninguém acha ruim um velhinho tomar remédio para pressão e ir no cardiologista velhinho. Por que o velhinho que foi obeso não vai no médico? Tem que ir, né? Ele não está curado da sua doença, né? Pessoal, eu queria que vocês dessem tchau. Eu só queria lembrar, a gente tem um monte de perguntas aqui que não foram respondidas, a gente vai tentar responder aos poucos. Teve gente de Tocantins, tudo perguntaram se tem a sociedade lá na cidade deles. Entre no site da sociedade, dá uma olhada que lá a gente consegue achar todos os profissionais, né? Eu vou me despedir, depois vou passar para vocês. É importante, como a sociedade fala, a gente tem que reforçar que é possível buscar práticas para alcançar um bom peso, uma boa qualidade de vida, a saúde de modo geral, como vocês estão falando muito bem. E para as pessoas acessarem o nosso site, né, que é sbcbn.org.br, que lá tem, eu sempre falo, tem que olhar a internet, mas procura sites de conteúdo confiável, né? Eu vou começar chamando a Marion para se despedir, e eu queria agradecer muito vocês aqui em nome da sociedade e agradecer por ter sido convidado mais uma vez. Marion. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado, né, por participar dessa live. Só queria dar um recadinho, né? Na verdade, o ideal é o equilíbrio, né? Se você tiver uma boa atividade física, uma boa alimentação, né, com a perda de peso de maneira saudável, que não adianta só perder peso, como vocês falaram, faz a cirurgia e não tem acompanhamento. Então, tem que ter peso com qualidade, com acompanhamento sempre, né? Para poder ter uma imunidade boa, adequada, para ficar mais forte diante das batalhas de várias infecções e principalmente da Covid que estamos por aí. E mais uma vez, muito obrigada, aprendi muito aqui com vocês. Doutora Camila. Eu queria deixar o recado, então, que a pandemia não acabou, mas a nossa saúde não pode deixar de ser cuidada, as outras doenças estão aí. E vamos seguir em frente, espero que logo tudo isso passe. Sem dúvida. Doutora Carla? Eu gostaria de mais uma vez agradecer, já vim aqui algumas vezes e sempre aprendo muito, gosto muito dessa troca e dar um recado que a gente tem que continuar seguindo, como a doutora Camila falou, e daqui a pouco isso tudo vai acabar, mas cuidando da sua saúde, fazendo o que a gente sempre fala, exercício físico, acompanhamento, procure seu médico, e é isso. Um abraço a todos. José? Da mesma forma, foi um prazer estar aqui com vocês todos hoje, todos profissionais bastante atuantes aí nas suas áreas, e também sempre que a gente vem, a gente aprende pra caramba, troca ideia, isso é muito bacana. E deixar um recado para o pessoal que está assistindo de casa aí, tem que tratar a obesidade, seja por tratamento clínico ou com medicamentos ou com dietas. Se for para operar, opere. É uma cirurgia que já está comprovado o benefício que traz para a saúde, para o organismo. E pode operar, a gente tenho certeza que os serviços todos têm os protocolos de segurança, tudo, não precisam ter medo, não precisam adiar a cirurgia, não precisam adiar. Às vezes o medo faz
vou adiar, e adiando até que acontece alguma outra coisa. Então, podem acreditar nos seus cirurgiões, aí nas suas cidades, que tem os protocolos de segurança e podem fazer a cirurgia com tranquilidade. Legal. Parabéns a todos, eu queria agradecer mais uma vez, e só salientar uma coisa que o Dr. José falou: operem, mas procurem profissionais corretos, decentes, duvidem do que vocês veem por aí, não existe mágica, né? Façam um processo bem feito. Às vezes a gente vê paciente com pressa, querendo operar, e opera, desculpa o termo, com qualquer um. Não vai mudar a vida de vocês 1, 2 ou 6 meses. Faça direito, faça com segurança, com o médico que vocês têm empatia, uma vez que a gente está brincando com saúde, ou melhor, não brincando, tratando de saúde, né? Então, não acreditem em mágica. Pessoal, muito obrigado. Quinta-feira que vem temos mais Body Lives, mais temas. Aprendi muito com vocês, queria agradecer. E em breve teremos congressos presenciais, se Deus quiser, para a gente se encontrar, né? Isso aí. Tomara, Thiago. Boa noite, gente. Boa noite. Um Obrigado. prazer. Boa noite. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para Obrigada. todos. Tchau, tchau.